Você sabia que o inferno é real? Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para nos ensinar o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Ele prometeu que daria vida eterna e ressuscitaria dentre os mortos a todo aquele que acredita nele. Ao mesmo tempo, ninguém na Bíblia adverte com tanta frequência sobre o inferno como Jesus. E para onde vão os incrédulos? Aqueles que não creem em Jesus. Esses vão para o Hades. Jesus ensinou na história sobre o homem rico e Lázaro, que imediatamente após a morte dos incrédulos vão para o Hades. Lá estão eles, atormentados. E o homem rico reclama que está angustiado na chama. Do crente Lázaro, Jesus diz que está ao lado de Abraão. Mais tarde, Paulo escreve que após a morte, os crentes estão com Cristo. Esses são os estados que frequentemente consideramos o inferno e o céu, e que vamos para lá imediatamente após a morte. Isso não está totalmente errado, mas devemos perceber que esses são os estados temporários aguardando o julgamento do último dia, quando Jesus voltará. Somente então a glória do céu e o temor do inferno serão revelados. O julgamento dos incrédulos. O julgamento dos incrédulos no último dia é descrito de várias maneiras na Bíblia. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João Batista sobre Jesus. Ele limpará a sua eira e colherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Jesus falando sobre o julgamento no último dia. Então ele dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E se o nome de alguém não era encontrado escrito no livro da vida, esse era jogado no lago de fogo. Todos esses versículos deixam claro que existem dois elementos para a punição dos incrédulos. É uma punição sem fim, como pode ser visto nas palavras sem fim, inextinguível e eterna. Também é um castigo severo, mas frequentemente comparado ao fogo. Outras palavras também são usadas, como vergonha, desprezo, destruição e trevas exteriores. Juntos, esses termos apontam para uma terrível realidade. O julgamento de Deus é sempre justo. No entanto, os tormentos do inferno serão os mesmos para todos. A Bíblia ensina claramente que alguns serão punidos com mais severidade que outros. Isso fica claro nas seguintes passagens. Porém, eu vos digo, haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez digna de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. Portanto, a severidade do castigo eterno dependerá do que os incrédulos fizeram em suas vidas e da oportunidade que tiveram de ouvir e responder ao Evangelho. O julgamento de Deus é sempre justo. Por isso eu tenho como certo que algumas pessoas, tipo pastores e líderes, que guiaram os cristãos para a perdição, mesmo aqueles que são pouco instruídos, tá? Porque aquele que é bem instruído certamente não vai cair no abismo, eu tenho certeza absoluta, segundo as Escrituras, que esses caras vão ter um lugar especial no inferno, ou seja, o que eles vão sofrer vai ser muito maior do que uma pessoa que, por exemplo, não conhece a palavra. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Rico Rocha, tudo bem? Olha, é um prazer ter você aqui no canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser bênção para a sua vida e para a vida de todo mundo que você compartilhar esse vídeo. Pode compartilhar, é legal, não é? Olha, também vai dando o teu like, esse vídeo é muito legal, já começou a ver, né? Olha, o inferno é muito real.
e a gente precisa entender essas coisas, e eu vou te dar ao longo do vídeo várias passagens bíblicas para você conseguir entender sobre a realidade do céu e a realidade do inferno. Olha, para você se inscrever no canal é muito simples, você chega lá, clica no botãozinho se inscrever. Para você ser membro do canal, que é diferente, você tem aqui alguns privilégios da plataforma, você clica no botãozinho do lado do inscrever-se, tem ali o botão seja membro, tá? E outra coisa também bacana é que se você quiser contribuir com o canal, você pega aqui o teu celular, coloca nesse Pix, e esse Pix ele aparece agora e aparece no final do vídeo. Caso você perca aqui um momento, quer ver o vídeo, lá no finalzinho você aponta o seu celular e contribui com o que você tiver no seu coração, tá? E eu tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês. O professor Mauro Duarte começou um projeto para nos ajudar na jornada de crescimento espiritual. Ele desenvolveu um método Update, que são técnicas comprovadas cientificamente para reprogramar a mente à luz da Bíblia de Deus, tá? À luz da Palavra de Deus, seguindo ali os ensinamentos do apóstolo Paulo, que nos exorta a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Você que sempre se perguntou como esse projeto é para você, inscreva-se no canal do projeto Update e entre para a comunidade Update no Telegram. Vamos juntos buscar a renovação da mente e crescer em Deus para vencermos os desafios da vida, alcançarmos o domínio próprio, vivermos uma vida abundante e conquistarmos o reino de Deus. Os links para a comunidade do Telegram e o canal do projeto Update do professor Mauro Duarte estão aqui na descrição do vídeo e você pode clicar ali a qualquer momento, tá? Não perca essa oportunidade. Isso daí é algo que vai fazer você crescer em Deus, beleza? E se você quiser fazer como o professor Mauro, é só você anunciar o seu produto aqui no canal. Como é que você faz isso? Envie um e-mail para contato@ricorocha.com.br. Beleza? Bom, e agora voltando aqui não para o inferno, mas voltando para o tema do vídeo, os que creem em Jesus, no entanto, não precisam temer o inferno. Será eternamente feliz na presença do Senhor na nova terra. Agora, o que a gente aprende biblicamente sobre o inferno? O que o estudo bíblico nos fala sobre o inferno? Bom, por 3 vezes no texto, Jesus adverte aos discípulos: melhor é para ti entrares na vida no reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. A cada advertência de Jesus também acrescenta algo sobre o inferno: para o fogo que nunca se apagará, inextinguível, seguida de outro qualitativo, onde o seu bicho não morre. Que descrição terrível vindo da doce voz do Senhor. A gente precisa lembrar que os discípulos não se impressionaram com a descrição. Por quê? Embora fosse uma nova revelação no ministério de Jesus, a descrição já era conhecida pelos discípulos na leitura dos profetas. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará, e serão um horror a toda a carne. Diante das palavras de Jesus, e agora, considerando o todo da revelação bíblica, vejamos qual é o ensino bíblico sobre esse lugar. Primeiro, o inferno é um lugar real. Isso é muito importante. Jesus diz que as pessoas vão para o inferno. A palavra é meio estranha, mas o verbo eisialten, usado, implica em deslocar-se ou separar-se. No nosso texto, usa-se com a preposição eis, o substantivo ten e grenan. Essa construção gramatical dá a noção espacial. Desse modo, o que Jesus quer dizer é que alguém é separado para dentro do Geena. Interessante, né? Mas o que é Geena? A palavra traduzida para inferno, Geena, era uma referência a um lugar chamado Vale do Rinom. Olha aqui como é que a gente chega à conclusão, né? Nas traduções e tal, a gente vai trazendo isso mais para perto. O Vale do Rinom ficava ao sul de Jerusalém e lá os antigos judeus apóstatas sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque. Foi o rei Josias que pôs um fim a essa prática e transformou o lugar num lixão da cidade. Ali eram jogados as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite. Havia um fogo por baixo do monturo e, por não faltar carniça, nunca deixava de haver vermes. Sinistro, né? Inclusive, esse lugar veio a ser, portanto,
o designativo do lugar do juízo de Deus e se passaram a chamar Vale da Matança. Ao dizer então que os ímpios vão para o Geena, o inferno, tem-se a ideia acerca do horrível lugar. De certo que não havia outra figura para demonstrar quão terrível e miserável é o inferno. Não havia descrição mais chocante para descrever o sofrimento e o tormento. Então, afirmamos, à luz das Escrituras, o inferno é um lugar real. É interessante a gente ver que, em segundo lugar, a consciência sobre o inferno é algo muito interessante. Ora, ao dizer que é melhor isto do que aquilo, Jesus Cristo revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes da sua escolha. E eles poderiam ter escolhido entre ficar sem uma mão ou ficar sem um pé, ficar sem um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiam perder a sua vida. Semelhantemente, a imagem apresentada no versículo 42. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, em que aquele que fosse o motivo do tropeço para um crente, mas um crente pequenino, estava ciente do tropeço causado. Também, o causador do tropeço estava consciente da sua pedra no pescoço e do lugar onde estava a se lançar. De igual modo, aqueles que vão para o inferno saberão aonde estão e por que eles estão ali. Bom, terceiro lugar, a gente vê aqui que o sofrimento ele é permanente. Quando Jesus diz que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, ele aponta para uma realidade permanente. O que mantém o fogo aceso é a existência do material para combustão. No inferno não faltará material para combustão. Diz Anthony Hoekema, o objetivo das figuras, porém, é que o tormento e angústias internos simbolizados pelo verme nunca terão fim e os sofrimentos exteriores simbolizados pelo fogo nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nessa passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não significam coisa alguma. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Ora, não faria sentido pensar que os justos estarão juntos a Deus por toda a eternidade e no mesmo texto Jesus pensar que o tormento é temporário. O inferno também é chamado de trevas. Outra designação interessante aqui é quando ele diz ira e indignação, tribulação e angústia. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. De acordo com Apocalipse 19:20, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Porém, depois de 1000 anos, eles ainda estavam lá, onde receberão a companhia do diabo. Em quarto lugar, o inferno é um lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas de sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares na Bíblia, fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas um fogo da ira de Deus. Alguns há que costumam colocar os atributos de Deus uns contra os outros, como se porventura os atributos de Deus prevalecessem sobre os demais. Porém, a justiça de Deus, bem como seu amor e soberania, exigem a existência do inferno. Deus ele é justo, Deus ele não contempla o pecado, porque Deus é amor, ele amou o mundo. E aqueles que rejeitaram esse grande amor, rejeitaram tão grande salvação. Porque Deus é soberano, o mal precisa ser derrotado. Deus vencerá no final. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus. Conclui-se aí que o inferno não é governado por Satanás, mas Deus reina também no inferno. Como disse William Heidricken, o inferno é o inferno porque Deus está lá. Deus em toda a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá. Deus em todo o seu amor. É desta presença de amor que o ímpio é banido para sempre. Talvez
a pior parte do inferno seja a ausência de amor de Deus e poder orar e não ser respondido, porque lá Deus ele não vai responder. Em quinto lugar, Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno. Ao dizer que isso é melhor do que aquilo, Jesus apresenta uma maneira da gente se livrar desse lugar de tormento. Diante do contexto maior, fica claro que os seguidores de Jesus Cristo, porque renunciaram os seus pecados, negaram-se a si mesmos, tomaram a sua cruz e até mesmo perderam as suas vidas por amor de Jesus Cristo e por amor do Evangelho, esses se livrarão do inferno. Assim, ao fazer a comparação entre o que é melhor, estamos diante do teste do Senhor, para saber quem é o seu discípulo e quem não é. Aqueles que não renunciaram os seus pecados aqui terão de sofrer com eles longe da glória de Deus, em eterno sofrimento. Jesus apresentou o preço a se evitar. Outra coisa, por 2 vezes, Jesus diz, entrares na vida. E uma vez ele diz, entrares o reino de Deus. Ficamos sabendo, pelo interlocutor João, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por ali, novo nascimento, o cristianismo ensina a ser a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. O próprio Jesus reconheceu que o inferno não foi preparado primeiramente para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. E para livrar o homem de ir para o inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crê no Filho, então não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, existem temas nas Escrituras que são dolorosos, tá? Eu sei. Falar sobre o inferno é um desses temas, porém, a doutrina sobre o inferno é a parte da teologia bíblica e como prova disso, o Senhor Jesus e seus apóstolos a ensinaram repetidamente. Como disse o bispo John Riley, não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência descreveu o inferno. Os servos de Deus hoje não devem sentir-se envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia em Cristo para todos aqueles que ele crê, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Não pensa que é fácil falar sobre milhões de pessoas que vão passar a eternidade no lago de fogo, tá? Não é fácil, mas é necessário falar. Alguns amigos acham que a minha posição é até meio dantesca e por causa disso é medieval, mas, no entanto, a minha tarefa como ministro do Evangelho é falar a verdade, seguir os passos de Jesus. Mesmo ao expor essa doutrina, alguns se sintam incomodados com ela e certamente vão se sentir. Muitas pessoas falam, o inferno não existe, o céu não existe, isso tudo é balela. Só que, cara, o inferno existe independente do que você crê ou não. É o que Deus colocou aí pra gente, não tem jeito. Muitos estão a passos largos do caminho do inferno, caminhando sobre um grande abismo que não se abre para engolir alguns dos tais, tal como engoliu ali em Datã, né? Apareceu ali Coré e Abirão, ali no livro de Números. O chão se abriu ali e caiu a galera toda. Vai ser mais ou menos por aí. Mas por causa da misericórdia de Deus é que isso não acontece. Muitos ainda amam os seus pecados e de forma enganosa acreditam que podem desfrutar da eternidade com Deus sem os seus pecados serem perdoados. Tem gente que acredita que Deus é o Deus do amor e vai perdoar tudo e todo mundo vai para o céu. Qual não será a surpresa de muitos ao perceberem que estão debaixo da ira de Deus simplesmente porque relutam em amar a Deus? Tem gente que ainda não entendeu o perigo do inferno. Tem gente que parece que precisa ver ali o cão, né? Precisa ver ali demônios, enfim, para saber o que está se tratando. O inferno, ele é para todos aqueles que não estão em Cristo. Essas pessoas vão ficar presas ao inferno, à ira de Deus.
Foi João quem disse que Deus mesmo pelejará contra os que não se converterem ou os que pensam que são convertidos, porém não são. O Senhor disse: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Outra vez, João, o discípulo do amor, viu a cena terrível, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não há nada entre eles e o inferno a não ser a misericórdia de Deus. Mas lembre-se, ele está irado, e quem pode lhe impedir de agir contra os seus pecados? Alguns supõem equivocadamente que está tudo bem com eles porque têm saúde, prosperidade, alegria, até vão à igreja e desfrutam das bênçãos comuns de Deus. Mas isso não é garantia de que serão livres do inferno. A única garantia encontra-se no Cordeiro de Deus, que sofreu a ira de Deus pelos homens. Se isso não é amor de Deus e entregar o seu Filho pelos pecadores, então eu já não sei mais o que é amor. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem não é uma mensagem popular, não é uma mensagem que agrada a todo mundo. Poucas pessoas talvez vão ver essa mensagem. Mas uma coisa é certa, eu não quero persuadir você à realidade do inferno, mas a Bíblia fala sobre isso e eu expus aqui, estou expondo várias passagens sobre isso. Mas por que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados se o inferno não existe? A morte de Cristo perde todo o seu significado eterno, a não ser que haja uma separação de Deus, da qual as pessoas precisam ser salvas. Não pense também que o inferno é apenas uma ameaça e não é uma realidade. Tem muita gente que acha que o inferno foi feito aí pelos cristãos, pelos religiosos, para prender as pessoas. Não é nada disso. Se assim fosse, Deus seria mentiroso. Deus não usa mentiras para atrair os homens, ele não precisa disso. Como eu disse, essa não é uma mensagem popular, mas ela é verdadeira, porque a Bíblia é verdadeira. Porque Jesus Cristo é verdadeiro. Jesus, ele não pode mentir. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Meus amigos, a visão que temos dos nossos pecados não é o mínimo daquilo que Deus vê em nós. Certa vez, um pregador chamado Jonathan Edwards, amparado numa visão estritamente bíblica, nos deu um quadro dos pecados dos homens. Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeriam e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma alavanca de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da vossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que sua luz vos ilumine, para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer a vossa luxúria, nem está disposta a servir de palco à exibição das vossas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta vossos corpos, mantendo viva a chama dos vossos corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem por meio delas, servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos e gemem quando são ultrapassados ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria vocês se não fosse a mão soberana daquele quem vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus pairando agora sobre as vossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora cheia de trovões. Não fosse a mão
restringidora do Senhor, eles arrebentariam imediatamente sobre vocês. Em nome de Jesus, se você agora tem dúvidas sobre isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, escreve aqui embaixo, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ok? E aí eu vou orar com você. Em nome de Jesus, o inferno ele é real. Você precisa entender isso. Depois de tantas passagens bíblicas, se você ainda não entendeu isso, então, meu amigo, é por sua conta e risco, ok? Vamos orar? Pedindo para Deus ele trazer para a gente, para que o Espírito Santo traga para a gente o incômodo sempre que a gente pecar, para que o Espírito Santo nos incomode, para que a gente volte do lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos ser conosco, nos dá a Tua paz. Espírito Santo vem sobre nós, nos incomoda quando pecarmos, para que sejamos livres do inferno, para que em nome de Jesus, Senhor, possamos estar nos céus contigo, para que possamos adorar ao Senhor eternamente nos céus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Ser conosco. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para a sua vida, eu tenho certeza absoluta disso, tá? Já deu o teu like? Dá o teu like, vai ser bacana, e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas saibam que o inferno é real, o inferno existe, é um lugar de tormento, de choro e de ranger de dente. Beleza? Então, que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!